E o que eu tenho pensado, e é o tema que eu quero dar para essa mensagem essa noite, é esse: nas garras da graça. Aí na sua casa repita comigo: nas garras da graça. Tenho pensado muito sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é apenas salvífica, porém ela é poder de Deus para nos auxiliar e nos ajudar no período das nossas fraquezas. A graça de Deus, como diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nós entendemos que a graça de Deus se manifestou a todos os homens salvadora. Mas ela não é e não para só nesse princípio de salvação. A graça de Deus se estende como poder de Deus para nos aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Foi o apóstolo Paulo que disse isso, e hoje eu quero pensar sobre esse tema na pessoa do apóstolo Paulo, em toda a sua trajetória, e eu quero compartilhar com você. Mas antes eu quero dizer algumas afirmações sobre graça. Se não fosse a graça de Deus, as dores desta vida seriam insuportáveis, disse o escritor anônimo. A graça é como escada rolante. Não é você que sobe, é ela que sobe você. Você já foi em uma escada rolante? Você só põe o pé, faz esforço nenhum. Ela que te conduz. A graça é ela que sobe você nas escadas da vida. Ela tem uma mola propulsora que te levanta nos momentos de dificuldades. Nos momentos que você precisar se esforçar, você não vai se esforçar. A graça de Deus vai te levar. Você pode dar uma glória a Deus aí? Disse o apóstolo Luiz Hermínio que a graça é como uma escada rolante. Nada que possamos fazer para Deus, não há nada que possamos fazer para Deus para que Ele nos ame mais. E não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame de menos. Disse Philip Yancey. Então não existe nada que você faça para Deus que Ele te ame mais. Não há nada que você faça que vai aumentar o amor de Deus por você. E não há nada que você faz que vai diminuir. Por maior que seja o seu erro, não diminui a graça e o amor de Deus pela sua vida. E por maior que seja o seu acerto, não aumenta o amor de Deus e a graça de Deus pela sua vida. Deus é o mesmo. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse o seguinte: a doutrina da graça é boa, mas a graça das doutrinas é melhor ainda. A doutrina da graça é boa, mas melhor do que a doutrina da graça é a graça da doutrina, disse Charles Spurgeon. Diante dessas declarações sobre graça, eu quero ler um texto do apóstolo Paulo que diz o seguinte em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Disse-me, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa declaração, na verdade, não é o apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulo dizendo a resposta que Deus deu a ele diante de algumas circunstâncias da vida. Diante de situações, de perseguições, de pressão, de flagelo, de caminhada, de coisas que muitos de nós aqui não suportaríamos, mas o apóstolo Paulo passou por isso e debaixo de graça de Deus, ele pôde suportar, porque logo ele entendeu, no início de tudo, da sua carreira, da sua chamada, ele entendeu que a graça não era só salvadora, a graça também era poderosa. Então a graça não é só salvadora, ela é poderosa. E é nesse viés que eu quero ministrar essa palavra. Nós, irmãos, nesse tempo, devemos estar agarrados. Ou devemos nos deixar ser agarrados por essa graça maravilhosa de Deus na sua vida. Amém, povo de Deus? E eu quero ler um texto que está na carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 4, a partir do verso 6
As Sagradas Escrituras vai dizer assim: porque eu já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito proveitoso para o ministério. Porque Tíquico enviei a Éfeso. Aquela capa que deixei em Troade, com Carpo, quando vieres, traze contigo. E também traz os livros, e especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompensará segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu-me muito às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Antes todos me desampararam. Oro a Deus que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve comigo, me fortaleceu, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida, e todos os gentios a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos, aqui está o relato de um homem que viveu amparado, ancorado na graça de Deus. Paulo aqui já é um apóstolo velho, um homem velho de idade, um ancião, chegando ao final da carreira, e ele está fazendo um resumo de toda a história da sua vida. Paulo aqui já tem algumas necessidades. Paulo aqui já demonstra frio, solidão e algumas coisas. Paulo relata aqui algumas questões que nós vamos entender de parte do seu sofrimento. E Deus falou comigo essa palavra, irmãos, porque nós como nação e como igreja temos enfrentado uma perseguição e um sofrimento. As famílias estão sofrendo nesse exato momento. Nesse exato momento, as famílias estão sofrendo. As pessoas estão aí sem saber o que fazer. Olha para quem deveria dar respostas, não temos respostas. Então fica aquele clima de dúvida, de medo, de insegurança na nação. E aonde parecia que havia um refúgio, que eram os templos, as igrejas, todas elas estão fechadas, do Brasil inteiro, as catedrais, as grandes igrejas, os grandes prédios, onde reuniam milhares de pessoas para um consolo, para um conforto. Agora nem isso estamos tendo. Estamos tendo que nos ressignificar. Estamos tendo que nos ajeitar, se esconder, nos defender, cada um no seu canto. E sabe lá o que vai acontecer com tudo isso. São momentos difíceis, são momentos de crise, são momentos de fraqueza, de limitação. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tantas pessoas revelando sua limitação publicamente. Homens, ministros, pastores, líderes, celebridades, líderes de nações, todos eles sendo descortinados, revelados as suas fraquezas, as suas insignificâncias, revelando da parte de cada um de nós a nossa limitação. Sabemos que não conseguimos, tem coisas que nós não vamos conseguir fazer. Diante disso é que nós precisamos encarar essa palavra. Só a graça de Deus para nos fazer e para nos aperfeiçoar nesses momentos de fraqueza, de limitação. E
Para que você tenha uma leitura clara daquilo que Paulo viveu, não apenas no texto. Eu vou dar um salto na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, depois volto para esse texto para aplicar essa mensagem. Só para você ter a noção do sofrimento que Paulo está falando, da história, um pouco da história daquilo que Paulo passou. Então, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, ele fala que a graça me basta. Aquilo ali é uma resposta de Deus, porque ele tinha orado 3 vezes. Nos versos acima, você vai perceber que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse um espinho da carne dele, que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E ele pediu para Deus tirar aquilo, e a resposta de Deus veio assim: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo, a trajetória, a vida de Paulo, fala por ele. No capítulo 11, antes desse aí um pouquinho, o capítulo 11 você vai ver, na 2 Coríntios 11, a partir do verso 22, eu quero somente dar o histórico das lutas e das perseguições e das limitações, fraquezas, dificuldades que esse homem enfrentou em toda a sua vida. Acompanhe comigo aí. Veja o que é sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do 22. Você acha que você está sofrendo? Ouça com muita atenção a leitura que eu vou fazer aqui do sofrimento do apóstolo Paulo. Presta atenção. 22. Ele diz, na defesa que ele está fazendo do seu apostolado, ele dá uma pausa e vai explicar a relação dele com os outros, porque aqui Paulo estava sofrendo de uma perseguição por inveja, por ciúme. As pessoas não gostam, os outros apóstolos, os líderes da igreja, não recebia Paulo muito bem, não aceitava ele como apóstolo. E aí ele está defendendo o seu apostolado e ele vai dizer o porquê Deus o chamou. E ele disse, eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também. Eles são descendentes de Abraão? Eu também. Verso 23. Eles são servos de Cristo? São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Olha o que Paulo vai dizer. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Olha o que Paulo vai dizer. Depois que você ouvir isso aqui, você vai ver que o nosso sofrimento é mínimo diante daquilo que o apóstolo Paulo passou. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes recebeu 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com a igreja de Deus. Além de tudo isso, ainda pesava no seu interior a responsabilidade com a igreja de Deus. Depois de todo esse testemunho, esse relato do apóstolo Paulo, dizendo sobre o seu sofrimento, apanhou, sofreu, jejuou, passou fome, suportou frio. Depois de tudo isso, é só aí, ele ora para Deus tirar o espinho da carne dele e Deus ainda fala, a minha graça te basta,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então esse homem que está falando lá em Timóteo, na carta do apóstolo Paulo para o seu filho Timóteo, já no final da carreira, é um resumo de toda essa trajetória de sofrimento. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Não se engane. A igreja do Senhor passa por sofrimento. Se você é a igreja de Deus, você vai passar por isso. O apóstolo Paulo aqui é um resumo de um homem que sofreu. E do jeito que nós viemos caminhando como igreja, parece que o sofrimento não é para o povo de Deus. É um evangelho light, que prega as vitórias financeiras, que prega as curas e os sinais, e eu acredito que Deus pode fazer isso em qualquer instância que Ele quiser. Mas não é isso que marca. A vitória da igreja não é aqui. A vitória da igreja é lá. Então nós precisamos entender que no meio de toda pressão, no meio de toda tribulação, nós temos que ter o exemplo de um homem desse, que estava vivendo nas garras da graça de Deus. Pode tudo se acabar, pode tudo passar, pode. E se a igreja, o templo nunca mais abrir, o que você vai fazer de sua vida? E os pastores, os líderes, e essa liderança que fez do chamado de Deus cabide de emprego, vai viver de quê? Porque eu creio que Deus sustenta aquilo que Ele chama. Mas tem muita gente aí que invocou para o lado desse negócio de ser chamado, mas não é chamado coisa nenhuma. Está apenas cumprindo um papel ali, porque achou que aquilo ali dava para ter um ganho razoável e está por aí. Nessa hora vai sofrer. Paulo disse, eu trabalhei, eu sofri. Eu acredito que essa pandemia, esse vírus vai passar. As igrejas vão voltar ao normal. E nós vamos fazer o que depois que voltar? Será que vai voltar ao normal mesmo? Eu espero que nunca mais volte ao normal. Eu espero que nunca mais volte ao normal. Porque se você voltar ao normal, Deus para de novo. Normal estava, aí Deus parou para acabar com essa normalidade, com essa religiosidade, de entender que a igreja é só vir bonitinho para o culto, cheirosinho, aleluia, glória a Deus, e na hora do sofrimento, achar que isso não é de Deus. Deus permite você passar, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Então, irmão, seja resistente, seja forte, vai passar, tudo passa, só a palavra de Deus que não passa, mas você tem que entender que você só vai passar por isso se você estiver debaixo da graça de Deus. Dá uma glória a Deus aí. Então, na carta que Paulo escreveu ao Timóteo, que nós lemos o texto como base, eu quero fazer alguns destaques, considerar algumas coisas. Você vê que Paulo faz um resumo do sofrimento dele. No verso 4, no verso 9, no verso 12, Paulo vai falar que ele sofreu de solidão. O verso 4 ele diz, tu porém, vigiai em todas as coisas, sobre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz de plena demonstração do ministério. Verso de número 9 diz assim, procura vir ter comigo depressa. Verso 12, ele vai dizer que todo mundo abandonou, o 11, o 10, o 11 e o 12. Demas me desamparou, amando o presente século. Partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele está dizendo assim, eu sofri solidão. Ele vai dizer no verso 10 também que ele sofreu abandono. Alguém abandonou, aquele obreiro que trabalhava com ele sumiu. Ficou sozinho. Sofreu ingratidão, ao verso 16, na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. Irmão, é duro, hein? Quando você mais precisa, você descobre que aquele companheiro, aquela pessoa que estava com você, te abandonou. Ingrato. Nós sofremos isso, irmão.
Estamos sujeitos a isso. Mas só vence e só tem convicção quem está na graça. Paulo sofreu perseguição, verso 14. Alexandre Latueiro me resistiu. Olha, o homem resistiu às palavras do apóstolo Paulo. Esse Alexandre sofreu resistência. Sofreu privações, verso 13 fala assim: a capa que deixei em Troade, traga. Quando vieres, traz contigo também meus livros, especialmente pergaminhos. Paulo estava tendo necessidade. Paulo estava passando frio. Um apóstolo, o grande apóstolo Paulo, no final da sua vida ministerial, com frio. Já imaginou, irmãos? Você trabalhou a vida toda para Jesus e no final da sua vida, você está abandonado, sozinho, num canto, sofreu ingratidão, sofreu perseguição, sofreu resistência e ainda está com frio. Precisando de uma capa velha que ficou em Troade. E aí você poderia falar, isso aí, pastor, o que o senhor está pregando é o resumo de um homem fracassado. É o resumo de um profeta que se deu mal na vida. É o resumo de um pastor, de um obreiro que não conquistou nada. É o resumo de um apóstolo que fracassou na vida, não. É o resumo de um homem que escreveu maior parte do Novo Testamento. É o resumo do grande apóstolo Paulo. Morreu num canto, com frio, com necessidades básicas. Sofreu a vida toda. Passou por privações e por perseguições. Então, irmãos, nós somos essa igreja, nós somos resultado desse evangelho que chegou a nós. Então nós também passaremos por provações, perseguições. Eu não posso enganar você, mas eu sei de uma coisa, que quem está nas garras da graça, assim como o apóstolo viveu nas garras da graça, tem uma esperança. Amém? Então eu quero pontuar para você aqui algumas coisas importantes. Primeiro, diante de tudo isso, com base naquilo que ele escreve para Timóteo, eu quero destacar algumas verdades. A primeira, verso 17, diz assim o texto: mas o Senhor estava comigo, aleluia. Todo mundo me abandonou, mas o Paulo falou assim, mas o Senhor estava comigo. Você não pode perder de vista, é o Senhor, irmão. Ah, é tempo de crise, meu pastor, o que eu vou fazer? Você não pode perder de vista o Senhor. Ah, mas o pastor não vai poder fazer mais uma visita na minha casa, porque agora nós estamos nessa pandemia, nem visita nós não podemos fazer. Não pode, mas o Senhor pode te visitar. Ainda que o pastor não vá na tua casa, o Senhor vai. Porque o coronavírus não pega no Senhor não, irmão. Pega só no pastor, no Senhor não pega não. O pastor pode contrair, pode, mas o Senhor não contrai o vírus não, sabe por quê? O Senhor é o nosso Deus. É Ele que cuida de nós nos momentos de aflições. Você pode dar uma glória a Deus? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O Senhor estava comigo e me fortaleceu. Verso 17. Para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida. Amém? O homem está abandonado, sofreu a vida toda, foi tido como morto, naufragou 3 vezes, apanhou demais, 5 quarentenas menos 1, apanhou de vara, surrado, chicoteado, vilipendiado, sofreu ameaças, os próprios da igreja, os outros apóstolos, companheiros que era para ajudar, não ajudavam, duvidavam do apostolado dele, e agora está aqui fazendo um resumo de toda a traição, de toda a perseguição, de toda a solidão que sofreu durante a vida toda. Mas pela graça ele tem uma resposta. E a primeira resposta é essa: olha, o Senhor esteve comigo e me fortaleceu para que o evangelho através de mim fosse pregado. Sabe, irmão, nessa crise que nós estamos vivendo,
você vai dizer: o Senhor é comigo, e através de mim, no meio dessa crise, o Evangelho vai ser pregado. O Evangelho precisa ser pregado independentemente de nós estarmos passando por crise. O Evangelho precisa ser anunciado em tempos de coronavírus. O Evangelho precisa ser pregado, e só prega o Evangelho nessa época quem tem convicção que o Senhor está com ele. Essa é a primeira verdade a ser extraída diante dessa história. O Senhor esteve comigo. Então eu quero dizer, você pode ter sido abandonado por homens, mas não foi abandonado por Deus. Aleluia. Você pode ter sido esquecido por homens. Você pode estar tendo a sensação de impotência, de solidão, um clima esquisito na sua casa, na cidade. Os últimos dias está parecendo terra arrasada, terra deserta, um espírito de solidão no meio da cidade. Mas o Senhor está conosco, aleluia. O Senhor está do nosso lado, aleluia. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é com a tua casa, com a tua família. E eu sou profeta de Deus para te dizer: ainda que você se sinta só, ainda que pareça que você está só, você não está. O Senhor está contigo. Segunda verdade que podemos atrair diante da história do apóstolo Paulo, um homem que viveu nas garras da graça. Nós somos chamados para vencer o mundo e não ser vencedores no mundo. Deixa eu explicar isso para você. Você foi chamado para vencer o mundo e não ser vencedor no mundo. Ei, sabe o que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Trocando em miúdos, sabe o que Jesus está querendo dizer? No mundo você vai ter algumas derrotas. No mundo você vai sofrer algumas derrotas. Porém eu venci o mundo. Então Jesus, no olhar, na ótica, na visão humana, Jesus foi um perdedor. Foi para a cruz, escorraçado, linchado praticamente. Cuspiram no seu rosto. Escarneceram. Arrancaram suas vestes, deixaram Jesus nu em praça pública. Então isso é o resumo de um homem fracassado no ministério. Ele perdeu, ele morreu. Aos olhos de todo o povo, Jesus estava perdendo. Naquela cruz ele estava sendo derrotado. Mas Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo, Jesus venceu o mundo. Repita comigo essa palavra. Eu não tenho que vencer no mundo, eu tenho que vencer o mundo. O que você tem que vencer é esse sistema arquitetado pelo diabo para te derrubar. O que você tem que vencer é esse mundo, é esse tempo presente. E não vencer no mundo para que as pessoas te vejam, para que as pessoas exaltem você como ser humano. Tem muita gente que está vencendo na vida aqui no mundo. Está conseguindo uma visibilidade tremenda. Porém, ele não vence o mundo. Ele não vence esse século maldito. Esse mundo que jaz no maligno. Ele não vence as inclinações desse mundo. Ele até vence no mundo, conquista alguns bens, conquista algumas coisas. Porém, não vence o mundo. E nós fomos chamados para vencer o mundo e não no mundo. 1 João 5, verso 4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus não vence no mundo, ele vence o mundo. A igreja não foi chamada, irmão, para ser vitoriosa no mundo, não. Ela foi chamada para ser vencedora, para vencer o mundo e não vencedora no mundo. Então nós vamos levar alguns contragolpes, sim. Mas nós vamos vencer o mundo. Porque nós não somos daqui. E vencendo esse mundo, tem promessa de Deus para a minha vida e para a sua. Terceira verdade, quero compartilhar, que o laço amoroso de Deus é eterno. Aprendo com Paulo, no verso 18. O Senhor me livrará de toda má obra. E me preservará para o seu reino celestial. Paulo está dizendo assim, que o Senhor
pode até não me livrar da morte aqui, mas Ele vai me levar para o seu reino celestial. Deus não prometeu livrar ninguém da morte. Ele prometeu livrar na morte. Ele não prometeu ninguém vencer no mundo. Ele prometeu vencer o mundo. Ah, pastor, mas nós somos mais que vencedores. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus para vencer o mundo. E não no mundo. E na sua concupiscência. O laço amoroso de Deus não se prende a esse tempo. Amém? O laço amoroso de Deus não se prende somente nessa vida. Senão nós seríamos os mais miseráveis dos homens. O laço amoroso de Deus transcende. Ultrapassa os limites da eternidade. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará. Aleluia. Para o seu reino. Se Ele não me preservar aqui agora, Ele vai me preservar para o seu reino. Eu não sou daqui, eu sou de lá. Foi de lá que eu vim, é para lá que eu vou voltar. Irmão, tem um lugar melhor do que a terra. Tem um lugar melhor do que aqui, viu? Não perca a sua paz por causa dessas coisas não que nós estamos passando. Não seja afligido, você e sua casa. Não perca de vista o que Deus quer fazer, não, como igreja. Não pense que isso aí está acontecendo só com você, na sua geração. Ai, meu Deus, ai, meu pai, por que está acontecendo no Brasil? Não, irmão. Ei, dobra o joelho e vai orar. Aconteceu com os pais da igreja. Aconteceu com Jesus. Aconteceu com os apóstolos, com os primeiros irmãos. Os primeiros cristãos. Sempre aconteceu essa perseguição. Sempre aconteceu tribulações. Os irmãos tiveram que enfrentar. Os primeiros dias da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja dos primeiros discípulos, elas enfrentaram as arenas. Eles pegavam os cristãos, eles acendiam os cristãos, penduravam em cruz e acendiam fogo, faziam dos cristãos tochas humanas. Jogavam os cristãos para os leões famintos. E quando o sangue tombava na arena, sabe o que acontecia? O historiador diz que o sangue dos crentes, quando chegava na areia, brotava, nascia mais crentes. É no meio da perseguição que a igreja cresce. É no meio dessa pandemia, é no meio dessa confusão política, é no meio dessa bagunça, é no meio desse problema em que a igreja está inserida nesse Brasilzão aí, ó. É no meio de todo esse caos é que Deus vai levantar uma igreja viva. É no meio de tudo isso que Deus vai levantar a igreja nas casas, nos lares. Faça da sua casa um reduto do Espírito Santo. Faça desse lugar aí um lugar de Deus, porque você vai precisar na sua casa ter a convicção de um homem, de uma mulher, nas garras da graça, que aconteça o que acontecer, não desanima, não desampara e não perde de vista o que Deus está querendo fazer. E se morrer? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ainda que morto, viverá. É isso que eu aprendo com Paulo. Ele diz assim: o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o reino. Você está preservado. Se morrer aqui, isso vai ser o fim de todo mundo, temos que morrer. Mas morreremos aqui, mas seremos preservados para o reino, porque o laço amoroso de Deus é eterno. E por último, concluindo, verdades para quem vive nas garras da graça. Em tempo de crise, expresse um tributo de glória a Deus. A parte B do versículo 18, Paulo vai encerrar dando um tributo de glória a Deus. Com todo aquele histórico de crise, perseguições que eu li, que eu expliquei para você, essa mensagem, com tudo isso que Paulo passou, Paulo encerra a carta ao Timóteo, dando um tributo a Deus. Olha o que ele vai falar na parte B do versículo. Ele diz assim: o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O que eu devo fazer, pastor, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de
pandemia, sabe o que você tem que fazer? Tributo ao Senhor. Tributo. Louvores a Deus. Louvores ao Senhor. Adore a Deus. Está na crise? Está com dificuldade? Adore ao Senhor. Tem problema? Adore ao Senhor. Está sendo perseguido? Está com medo? Está com frio? Gente que prometeu andar com você, te abandonou? Te traiu? Amou o presente século? Foi embora? Te abandonou? Está sentindo solidão? Está doendo? Está difícil? Expresse um tributo. Expresse louvor a Deus. Faça da sua casa um altar. Aproveite esse tempo de quarentena para você levantar na madrugada. Coloque seu telefone para despertar na madrugada. Faça um clamor pelo país. Mas faça um clamor tendo em vista que a igreja do Senhor adora no meio da crise. A igreja de Deus adora no meio da tempestade. A igreja do Senhor celebra no meio da tempestade. A igreja de Jesus tributa a Deus glória e força. Quero encerrar nesse momento aqui, mas antes eu queria cantar com os irmãos, que chamam o louvor. Adorar a Deus com o hino Poderoso Deus. E à medida que nós fomos encerrando agora, encerrar aqui, eu ainda quero orar no final com você. Declarar que Ele é poderoso. Isso é um tributo do nosso coração. Antes de nós começarmos aqui, eu quero dizer uma coisa, irmão. A igreja do Senhor, essa semana, eu concluo com isso aqui. Essa semana, alguém disse assim: esse tempo, essa pandemia está servindo só para uma coisa, para provar que a igreja não está preparada. Sabe o que eu respondi para essa pessoa? Eu respondi assim: a igreja não está preparada mesmo, mas Deus está. Nesse tempo, eu quero que deixe gravado bem isso aqui. Nesse tempo de crise, aparecem muitos especialistas. Gente que aprenderam a opinar em política. Gente que do nada aprendeu a opinar sobre igreja. Gente que do nada aprendeu a opinar sobre economia. Gente que do nada aprendeu a opinar sobre saúde pública. Nesse universo de especialistas virtuais que ousam dizer o que quer e o que bem pensa, eu me recolho, irmão, a minha insignificância e prefiro ficar com a fé. Sabe o que eu disse para essa pessoa? A igreja não está preparada, e não está mesmo. E nem precisa estar, porque tem guerra que não é a igreja que guerreia. Tem peleja que não é a igreja que vai pelejar. O nosso Deus está pronto, ainda que a igreja não esteja. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Salvador da igreja. E se a igreja não está pronta para alguns intempéries, para alguns enfrentamentos, para alguns confrontos, todavia o nosso Deus está. E se nós sofrermos pressão de toda e qualquer magnitude aqui na terra,
Saiba de uma coisa, manteremos a nossa fé, porque a nossa fé transcende o tempo presente. E ainda que nós, aparentemente, diante do mundo, sofrermos algumas derrotas diante do olhar, diante da ótica mundana, sofrermos algumas derrotas aqui na terra, todavia, o laço amoroso de Deus não se prende ao tempo presente, ele transcende, ele passa de geração em geração, ele é eterno, o laço, as cordas que nos prende é eterno. Nós estamos firmados na graça de Deus, nós estamos firmados na graça, nós estamos nas garras da graça. Eu vou atravessar esse tempo nas garras da graça. Você vai atravessar esse tempo nas garras da graça. A igreja pode não estar preparada para algumas coisas, mas o nosso Deus está. O nosso Deus está, meu irmão. O nosso Deus está. E Ele é Jeová de guerra. É Ele quem peleja por você. Ele não garantiu que tudo vai dar certo, não. Não. Aqui não. Aqui nem tudo vai dar certo. Nem é para dar. Mas está chegando a hora. Está chegando o dia. Sabe o que o apóstolo fala para Timóteo? Olha, Timóteo, eu estou pronto. Eu estou sendo oferecido. Eu estou indo como oferta. Paulo faz uma análise do presente. No presente eu estou pronto como oferta de libação. Paulo faz uma análise do passado. Eu combati o bom combate lá no passado. E Paulo faz uma análise do futuro. Sabe, no futuro tem uma coroa preparada para mim e para todos que aguardam a sua vinda. Passe o que passar, você tem que ter convicção, eu estou pronto. E tudo que eu fiz foi o combate bem combatido. Completei minha carreira, guardei minha fé, não perdi minha esperança por causa das crises. E agora já estou pronto. Porém no futuro tem uma coroa preparada para aqueles que amam a sua vinda. Amém?